Graças e paz, amados, nós que fazemos a capelania do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, gostaríamos de lembrar que estamos orando por cada aluno, cada professor, pela comunidade e dizer que apesar do coronavírus, Deus continua soberano. Gostaríamos de trazer uma mensagem exatamente falando sobre a soberania e sobre o cuidado do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas conosco também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo. Graças e paz, amados. Gostaria de trazer uma reflexão, falando um pouco sobre esse momento que estamos vivendo. Um momento de tanto medo, tanta inquietação. Essa pandemia do coronavírus tem produzido na vida das pessoas. E a reflexão ela é baseada numa história em que os discípulos vivenciaram um momento de crise, um momento de medo, que é exatamente aquela história em que Jesus acalma a tempestade, narrada nos sinóticos. Mas gostaríamos de fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu trabalhei durante muitos anos no Corpo de Bombeiros. Enfrentei catástrofes, acidentes. E nesses momentos difíceis, talvez seja muito mais fácil enxergar a justiça e a soberania de Deus do que a bondade e o amor. Quantas vezes nós nos perguntamos, diante do inusitado, diante do momento difícil, da crise, onde está o amor de Deus? E quantas pessoas nessa pandemia já andaram dizendo: Deus está castigando o povo pela blasfêmia do carnaval. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer para você é que todos os atributos de Deus, eles são perfeitos e perfeitamente equilibrados no Senhor. Deus, ele não deixa de amar quando é justo, nem quando está amando ele deixa de ser justo. Ele não é condescendente, ele não é passional. Deus, ele parcial. Deus, ele ama de forma plena e perfeita, e a sua justiça está operando em todos os momentos. E o texto, ele nos ensina algumas lições sobre essas questões, essas percepções que nós temos sobre a pessoa de Deus. A primeira lição é que o fato de estarmos na tempestade não significa que Deus nos abandonou. Na verdade, quem teve a ideia de atravessar o lago foi o próprio Cristo. Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado. E aquele que teve a ideia, aquele que determinou o caminho, o trajeto, ele é poderoso para cumprir
e para nos levar em segurança. Não são as tempestades, queridos, que mudam a soberania de Deus, não são as tempestades que definem Deus. Não são as nossas percepções que definem quem é o Senhor. Deus, ele está pleno e soberano, operando em todos os momentos. E aquele que falou, aquele que disse, aquele que determinou para onde nós vamos, ele é fiel para cumprir. Não é o coronavírus que vai acabar com a igreja, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos chegar no outro lado. Não é o coronavírus que vai acabar o teu ministério, porque aquele que prometeu, aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Então, apesar das tempestades, Deus está no controle de tudo. Deus está controlando todos os momentos. A tempestade, uma outra lição que nós aprendemos aqui, que na tempestade não significa que as coisas fugiram do controle do Senhor. A percepção que os discípulos tiveram sobre aquele quadro é que eles iam morrer naquele lugar e que Jesus estava dormindo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que guarda a cidade, ele não dorme. O Senhor, ele não dorme, ele não cochila. Aquele que está no controle, que criou todas as coisas, ele não deixa de vigiar, de velar sobre a nossa vida. Amados, Deus está no controle de tudo e Deus está amorosamente cuidando de cada um de nós. Nós não temos que ter medo. Nós temos que simplesmente termos prudência nesse momento, mas confiar que Deus está no controle de tudo. Querido, Deus não está inerte. Ele está atento àquilo que estamos vivendo. Nós temos que confiar no seu amor, no seu sublime amor, no seu pleno amor. Uma outra lição que nós aprendemos nessa história é que a tempestades e os nossos medos nos ensinam sobre Deus. Querido, eu fico imaginando a grande lição, o momento pedagógico que Cristo teve com seus discípulos naquele momento. No final de tudo, apesar do medo, apesar da inquietação, eles olharam surpresos, temerosos, e declararam uns para os outros: quem é esse que acalma os ventos e a tempestade? Então, o nosso Deus não mudou. O nosso Senhor é o mesmo. Deus está controlando tudo. E que no final disso tudo que nós estamos vivendo, de todo esse temor, de todo esse quadro negativo, eu tenho certeza que nós vamos ter a concepção que Ele é soberano sobre tudo, que Ele está no controle, que Ele acalma a pandemia, acalma a tempestade, que Ele cessa a doença. Então, irmãos, eu gostaria de concluir essa breve reflexão falando que nós devemos aprender com as situações, que Deus, ele é poderoso, que Ele é amoroso e que nada foge do seu controle. Confie em Deus. Confie somente no Senhor. Apesar da situação parecer adversa e preocupante, nós temos um Deus que cuida da gente. Não são as situações, não é o quadro que define o nosso Deus. Nós o conhecemos pela sua palavra e podemos confiar em suas promessas. Que Deus nos abençoe.